do Senhor, que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Vamos dar início a mais uma EBD em estudo. Esse canal é gravado aqui na Igreja da Assembleia de Deus da Boa Esperança, sobre a coordenação do pastor James Costa. Eu me chamo Irmão Salomão, sou superintendente aqui da EBD da igreja. É um prazer tê-lo conosco. Antes de começarmos a comentar a lição, eu te peço que te inscreva no canal, deixe seu like e comente a lição. Quando você deixa o like, o YouTube ele entende que é um conteúdo relevante e assim vai passando para outras pessoas. E assim o Evangelho de Deus ele é proclamado a toda criatura. Esse canal também ele comenta a lição de adulto e a lição dos jovens. A lição que nós vamos comentar nesse momento é a lição dos jovens, essa lição tão maravilhosa que tem como tema principal imitadores de Cristo. Ensinos extraídos das palavras de Jesus e dos apóstolos. A lição que nós vamos comentar nesse momento é a lição número 4, que tem como tema: quem segue a Cristo cultiva a prática da oração e do jejum. O texto principal, que é a primeira base da lição, diz assim: portanto, vós oreis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Mateus, capítulo número 6, o versículo de número 9. O resumo da lição, que diz assim: ore e jejue até que seu coração teimoso convença-se de que tudo de bom vem dos céus, diretamente das mãos de Jesus Cristo. Essa lição é muito boa, que nós vamos ver que quem segue a Cristo cultiva a prática da oração, quer dizer, oração diária, e aí do jejum, que são práticas diárias que a gente faz, que nos leva mais a termos comunhão com esse Deus tão poderoso e a nos firmarmos na palavra do Senhor e na sua vontade. Também a segunda base da lição podemos encontrar no texto bíblico que está lá em Mateus, capítulo número 6, do versículo 5 ao versículo número 8. Eu peço que você leia com seus alunos. É de suma importância essa leitura, porque é o que vai dar base à lição propriamente dita. A introdução diz assim: o ambiente espiritual deste mundo é terrível e a maioria das pessoas vive refém de um materialismo ceticita, que os torna cada vez mais avassas às disciplinas. Quer dizer, vivemos num tempo muito que nos afasta da presença do Senhor. O materialismo, ceticistas, que são formas que nos afastam da presença do Senhor. E infelizmente, podemos dizer assim, muitos crentes também já não querem mais ouvir a respeito das disciplinas espirituais. Muitos já não querem mais ouvir as disciplinas espirituais, porque chega como um avesso à sua vontade, vai de encontro à vontade deles, porque eles não aceitam mais as disciplinas espirituais, como por exemplo a oração, a leitura bíblica, a generosidade, o jejum. São práticas e disciplinas espirituais que nos levam mais a parecer com Cristo, né? Temos mais a aparência de Cristo na nossa vida. Regressar aos valores milenares do cristianismo é o único caminho de um real avivamento em nossos dias. Quer dizer, regressarmos, né? A lembrarmos do primeiro amor, voltar ao primeiro amor, que está se esquecendo, estamos se esquecendo disso. Viver um real avivamento nos nossos dias. Essa foi a introdução da lição como base. O primeiro tópico da lição nos tem como tema a oração como termômetro da espiritualidade. A oração, primeiro ponto, a oração é uma prática de sinceridade.
Então a oração é uma prática de sinceridade. Por quê? Afastar a oração de toda prática religiosa vazia é o dever de todo crente, quer dizer, afastar da oração, da prática religiosa, quer dizer, a oração vazia, certo? É o dever de todo crente, faz parte do nosso dever diariamente. Jesus falava a respeito da hipocrisia de muitas pessoas que se dedicavam de modo alongada àquilo que eles achavam de oração, mas que na verdade não passava de rituais repetitivos, quer dizer, eles faziam aquela oração longa, extensa, mas só eram rituais repetitivos. Eles achavam que por repetir muitas vezes a oração do mesmo modo, achavam que ia mover o braço de Jesus para que ele possa atender a oração, mas na realidade não era isso que acontecia. Diz assim a lição: a pessoa que não ora em tempo algum, mas se apresentam nas redes sociais como se fossem os discípulos mais piedosos de Cristo. Quer dizer, há muitas pessoas que se apresentam na internet, ou até mesmo no meio da igreja, sendo uma pessoa muito espiritual, mas na realidade ela não tem uma prática de oração. Ela não tem, ela mostra uma coisa que ela não tem. Eles não seguem o Redentor, eles não seguem a Cristo, vivem uma vida de engano, certo? São escravos dos seus próprios corações imundos, certo? É urgente, é de extrema urgência que nós façamos uma aferição em nós, se realmente estamos vivendo dessa prática. Como seguidores do Nazareno, rompamos com toda a prática teatral, devemos romper, eliminar da nossa vida essa prática teatral, como as ambições pessoais, nos lançarmos aos pés daquele que pode transformar nossa inquietada alma num mar de bonança e paz. Então, a gente deve lançar, certo, na presença do Senhor e deixar de lado todas as ambições pessoais e nos lançarmos nos pés de Cristo, em oração com sinceridade nos pés de Cristo. Diz assim, um pouco abaixo na lição: são verdadeiros, seja verdadeiro e pleno diante dele, que o conhece sem qualquer máscara, filtro ou disfarce. Temos que ser sinceros. A oração tem que ser sincera aos pés de Cristo, porque ele não conhece. Cristo sabe, Ele nos conhece por dentro e por fora. Ele sabe quando a gente estamos enganando a Ele. A gente não engana o Senhor, na verdade. Enganamos a nós mesmos, mas não conseguimos enganar a esse Deus tão poderoso. Então, a oração é uma prática de sinceridade. Então, a oração tem que haver sinceridade, tem que haver amor, certo? O segundo ponto da lição: a oração é um convite para seguir a Jesus. Então a oração ela entra como um convite para seguir a Jesus, porque o próprio Cristo, ele viveu uma vida de oração, ele orou diariamente. Então ele deu o exemplo para que possamos seguir esse exemplo tão maravilhoso. Testemunhamos um tempo tão difícil que até na prática da oração as pessoas querem estabelecer conflitos, atitudes cheias de inveja e rancor, as quais diante de Deus são ambiciosas, são ambições e terríveis. Então, até mesmo na oração, alguém chega com esses sentimentos que não agradam ao Senhor. Muito cuidado com isso, com esse sentimento de ambição. Quer dizer, diante de Deus, outras palavras, são abominações terríveis. Estabelecer esses conflitos, essas lutas, entendeu? Não é visto aos olhos de Cristo como boas coisas, boas atitudes. Não são.
A oração é sempre sobre o Pai. A oração é sempre sobre Jesus. Sempre esse Deus tão maravilhoso. Nunca sobre nós ou sobre os outros. Por isso, quando estivermos em oração, em conversa com o Senhor, devemos ser inundados pela presença do Pai e não por mágoas ou lembranças ruins. Então a oração é esse momento tão maravilhoso, tão grandioso que nós temos com o Pai. Tem que haver essa comunhão. Devemos ser inundados pela presença de Deus na nossa vida. E não lembrarmos das mágoas, das más lembranças ruins, não. Devemos estar pautados nesse diálogo com Jesus, nesse diálogo com Deus. Orar é seguir a Deus de olhos fechados, sem nunca errar o caminho. Isso é oração. Orar é seguir a Deus de olhos fechados, sem nunca errar o caminho, sem nunca errar o alvo, que é Cristo Jesus na nossa vida. Quem segue sua jornada de joelho chega mais rápido no centro da vontade de Deus. Quer dizer, e quem está diariamente de joelho com o Senhor, quem tem esse momento de comunhão, de oração com o Senhor, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E estamos no centro da sua vontade. Isso foi o segundo ponto da lição, que a oração é um convite para seguir a Jesus. O terceiro ponto do primeiro tópico diz assim: ore mais, negocie menos. Isso é importantíssimo. Ore mais, negocie menos. A oração é quebrantamento e não uma queda de braço. Não devemos imaginar que precisamos vencer Deus pelo cansaço. Isso é tolo e infantil. Alguém acha que orar repetidamente, vai repetir a oração muitas vezes, vai praticar essa queda de braço com o Senhor e vai cansá-lo, e assim Ele vai nos atender. Isso é de uma tolice sem tamanho, impossível. A oração tem que estar seguida de obediência na presença do Senhor. A Bíblia diz que eu farei esse Deus, ele fala em Isaías que eu farei inteiramente a minha vontade. Então a oração tem que estar seguida de obediência ao Senhor, e atender a nossa oração tem que estar de acordo com a sua vontade. Então não existe uma queda de braço minha com Deus, não existe nossa com Deus. Não existe, pois mérito nosso em qualquer resposta de oração não são campanhas com datas, vigílias ou lugares erros ou qualquer outro mecanismo que nos considerar a resposta às nossas petições. Quer dizer, não são uma vigília que eu faço, a quantidade de jejum que eu vou fazer, o tempo que eu passo orando é que vai determinar a resposta de Deus para conosco. Não vai determinar isso, porque, como eu falei, Deus faz segundo a sua vontade, certo? O tempo e a hora, o momento, cabe a Deus responder no tempo dele. E o bom é que ele nunca chega atrasado e nem chega adiantado. Ele chega exatamente no tempo de Deus, no tempo dele, certo? Diz assim a lição: tudo é graça, amor e compaixão divina. Orar é retirar todo o disfarce diante de Deus e se reconhecer estruturalmente carente do amor que vem dele. Então, isso é orar. Orar é retirar todo o disfarce diante de Deus. A gente não consegue enganar a Deus. Ninguém consegue enganar a Deus. Eu não posso inventar ou criar um disfarce, porque Deus sonda o nosso coração. Ele sabe as nossas petições. Ele sabe o que vamos falar, mesmo antes de a gente falar, já sabe. Então não adianta, você não engana a Deus. Não engana. Bom, concluímos aqui nosso primeiro tópico, a oração como termômetro da espiritualidade. A gente viu a oração é uma prática de sinceridade. A gente viu a oração é um convite para seguir a Jesus. Vimos também orar mais
negociar menos, certo? Vamos entrar no nosso segundo tópico da lição, que diz assim: aprendendo a orar com Jesus. O que não é Pai Nosso? O que não é, abre aspas, Pai Nosso, fecha aspas? Como o próprio Cristo ensinou, como Cristo Jesus nos ensinou, a oração não deve ser uma prática mecânica ou com expectativa automáticas, como se orar fosse uma receita de bolo, cujo resultado final se chegará necessariamente quando todas as pessoas forem tivessem pronto para receber. Não existe uma forma que você possa fazer, que Deus vai lhe responder mais rápido, que Deus vai lhe responder, Ele tem a obrigação de responder. Não existe. Orar é uma atitude espontânea e livre de um coração que ama a Deus. Todavia não é algo caótico, aleatório. Não é caótico e não é aleatório. É algo espontâneo, é algo que você faz porque ama a Deus. É algo que você faz, que você gosta de estar na presença de Deus em oração. Hoje em dia parece que as pessoas não aguentam mais passar nem 5 minutos de joelho, que dói tudo no mundo. Mas passar 2, 3 horas no celular, as pessoas aguentam. Está muito bom, é muito bem, obrigado. Então não tem aquela determinação e não gosta de estar na presença do Senhor, certo? Toda oração deve seguir determinados princípios fundamentais. E esses princípios fundamentais, aqui o autor da lição, ele vai nos mostrar que é preciso ter esse princípio para que possamos fazer uma oração eficaz. Diz assim: o Salvador ensina aos discípulos a orar, apresentando componentes em sua oração que são indispensáveis para todo e qualquer clamor. Então, o Cristo, nosso Cristo, ele ensina a oração, a maneira que devemos orar. Então, o Pai Nosso é um exemplo muito claro de como ele ensinou a oração. E começa clamando ao nosso Deus: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Quer dizer, a oração começa dirigida ao Pai, ao Deus Todo-Poderoso, exaltando, glorificando, colocando Ele no devido lugar correto, de Deus Todo-Poderoso. Isso foi aquilo que a gente viu, o que não é o Pai Nosso. O segundo ponto da lição, ele vai mostrar exatamente os princípios, o Pai Nosso como um indicativo dos parâmetros para uma vida de oração. Olha só, então o Pai Nosso como um indicativo, quer dizer, aponta, certo, dos parâmetros de uma vida de oração. O primeiro parâmetro que ele mostra aqui, orar em primeiro lugar, é sempre reconhecer a grandeza e a amabilidade de Deus. Somente a partir dos ensinamentos de Jesus se popularizou a liberdade de denominar o Criador do Pai. Então, a gente aprende aqui que orar em primeiro lugar é sempre reconhecer a grandeza e a amabilidade de Deus. Por isso que ele começa: Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Quer dizer, já começa mostrando ali a grandeza, o Deus Todo-Poderoso. Isso é um dos primeiros parâmetros. O segundo, quem ora nunca deve confundir a generosidade do Eterno com conveniência com o pecado, pois ele é um todo de santidade. Então, não deve confundir aqui a generosidade do Eterno com a conveniência com o pecado. Então, na minha oração,
se tiver qualquer coisa que vai de encontro à santidade de Deus, eu não devo confundir, porque eu primeiro tenho que me santificar para que Deus responda às minhas orações. Ninguém chega a Deus com toda a bagagem, com toda a malícia de pecado, não. Para chegar-se a Deus, tem que se santificar, andar em santidade. O primeiro passo é que você reconhece a Cristo como Salvador. E agora vem o segundo passo de santificação, que abre o acesso à presença de Deus. Então, o segundo ponto aqui que a gente aprende é sempre reconhecer a grandeza de Deus. O terceiro, quem ora nunca deve confundir a generosidade. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, toda oração deve apontar para a eternidade, pois uma das desgraças da sociedade contemporânea é seu imediatalismo materialista. Ele já quer as coisas imediatas, quer para ontem. Então, devemos conhecer e apontar, devemos sempre orar, devemos conhecer a sua, que Deus, Ele é um Deus todo-poderoso, certo? Ele é um Deus eterno, certo? Então devemos reconhecer esses pontos que a gente está vendo aqui sobre o Pai Nosso como indicativo dos parâmetros para uma vida de oração. Então cada parâmetro desse vai apontar para o Pai Nosso, para indicativo de a nossa comunhão com o Senhor. Certo? O terceiro ponto do segundo tópico diz assim: não faz nenhum sentido orar sem perdoar. Não faz nenhum sentido orar, não faz nenhum sentido orar sem perdoar. Tem que haver perdão primeiro. Se não houver perdão, a oração perde seu sentido. Diz assim: a oração e perdão são intrínsecs, simultâneo, quer dizer, anda ligado, anda unido ali, oração e perdão. A Bíblia diz que nosso tratamento com as nossas esposas, o cônjuge com as esposas e vice-versa, a esposa com o seu cônjuge também, se não houver ali um mau tratamento, uma falta de respeito entre ele, um perdão, a oração é impedida, ela não chega perto do Senhor. Então tem que haver perdão. Diz assim a lição: só tem paz para orar quem já perdoou, e só consegue perdoar quem tem uma sólida vida de oração. Quer dizer, uma depende da outra, uma está ligada à outra. Para o mestre, a escolha de um estilo de vida odioso, onde as mágoas sejam o centro das decisões, terá como consequência inevitável a falência espiritual dessa pessoa. Então, para o mestre, a escolha de um estilo de vida odioso, onde há muito ódio, onde há muito rancor, onde a pessoa não perdoa, terá como consequência inevitável, não tem como evitar isso, a falência espiritual, uma falência total. A sua vida espiritual ela passa a ser uma vida derrotada, porque não houve o perdão. Temos que liberar o perdão dia após dia, perdoar aqueles que nos machucam, que nos odeiam, que nos perseguem. Devemos perdoar e jamais passar em rosto. O verdadeiro perdão nunca passa em rosto, certo? Bom, a gente viu aqui o segundo tópico da lição, falando sobre aprendendo a orar com Jesus. O que não é o Pai Nosso. Ponto 1, a gente viu o ponto 2, o Pai Nosso como indicativo dos parâmetros para uma vida de oração. Vimos o ponto 3, não faz nenhum sentido orar sem perdoar. O terceiro tópico da lição diz assim: a importância de jejuar, a naturalidade da oração, a naturalidade da adoração, o jejum. Eu vou repetir: a naturalidade da adoração, o jejum. Quer dizer, é natural, normal.
da adoração é o jejum. Diz assim a lição: servir a Deus deve ser uma prática simples e natural para todos nós. Adorá-lo é mais do que um mero ato corporal. É um estilo de vida que expressa a soberania de Deus em nossas orações, pois o desejo do Altíssimo é que nossa vida seja uma constante de louvor. Assim, ir ao culto deve ser uma das infinitas formas de bendizer ao Criador. Então, servir a Deus deve ser uma prática simples, natural. Tá? O verdadeiro cristão que anda na presença de Deus é natural, isso faz parte da sua vida cotidiana. E ao mesmo tempo, assim como ele jejua, ao mesmo tempo ele está adorando ao Senhor. Adorar e jejuar está ligado também. Quem jejua, ele adora ao Senhor, certo? Diz assim, vamos um pouquinho abaixo da lição, diz assim: a exortação do mestre é que seus discípulos sejam diferentes dos religiosos do seu tempo, pois estes faziam dos seus atos devocionais um meio de autoproclamação, desejos de ludibriar as pessoas incautas. Quer dizer, o mestre aqui eles ensina que os discípulos sejam diferentes dos religiosos daquela época, porque eles achavam que quanto mais fizesse jejuasse, orasse em público, era um meio de proclamar a sua santidade, proclamar o que eles eram. Mas na verdade, a Bíblia diz que era conhecido como sepulcros caiados, por fora muito bonito, mas por dentro era podre. Mas o mestre aqui, ele ensina aos discípulos a não ser diferente. E a lição hoje nos ensina a sermos diferentes do mundo. Não devemos ser igual ao mundo, devemos ser diferente do mundo. A gente está vendo aqui a naturalidade da adoração, que é o jejum. O segundo ponto, o terceiro tópico, diz assim: o jejum como prática libertadora. O jejum como prática libertadora. Jejuar não é símbolo de opressão ou sofrimento, mas anúncio de gratidão, adoração. Quem jejua não quer se martirizar, infligindo sofrimento a si mesmo, em meio a muitas tristezas. Antes, praticando a prática do jejum é alguém alegre. Quer dizer, jejum como prática libertadora. Jejuar não é símbolo de opressão, não entra como fardo, não entra como uma coisa mal, uma coisa cansativa. Não é um sofrimento de maneira nenhuma. O crente verdadeiro não pensa dessa forma. Ele não tem o jejum, a oração como um sofrimento, como um fardo pesado, de maneira nenhuma. Não, ele tem uma prática natural, ele sabe que está fazendo a vontade do Senhor, e é bom, é bem visto aos olhos do Senhor. Amém? Diz assim a lição: assim como o Salvador jejuou e o fez com a atitude de confiança e adoração a Deus, também somos chamados para vencer as tentações do inferno através de uma vida de contínua comunhão com o Senhor. Assim como o mestre ele deu um exemplo maravilhoso, ele jejuou, ele orou, e foi uma vida vitoriosa. Ele deixou esse exemplo para nós, para que possamos vencer a tribulação, vencer as tentações, através da oração e do jejum. A oração e o jejum é alimento para a nossa alma, é maná do céu, é aquele maná que nos sustenta, que nos dá vida. Aleluia, glória a Deus. O jejum como prática libertadora. O terceiro ponto do terceiro tópico diz assim: as consequências abençoadoras do jejum. Olha só, as consequências abençoadoras do jejum. Vamos ver as recompensas públicas do jejum.
secretos são evidentes, já que o coração transbordante da presença do Senhor se torna algo evidente diante dos olhos de todos. Isso é grandioso, porque todos veem isso aí, todos veem o quanto as pessoas veem na nossa vida essa prática e nos traz transformação, porque as pessoas veem essa transformação, ela é vista e todo mundo vê o quanto nós somos abençoados através da prática do jejum. Em Hebreus capítulo 15, o versículo número 13, que diz assim: a oração alegra e aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Quer dizer, a oração alegre aformoseia o rosto. Quer dizer, o rosto fica mais bonito, o rosto fica mais brilhoso. Quem tem essa prática da oração. Diz assim a lição: nunca é demais repetir o jejum. Não é moeda de negociação espiritual. Se seremos abençoados depois de momentos de dedicação ao Altíssimo, isso acontecerá porque estaremos mais sensíveis às orientações divinas. Quer dizer, quanto mais você ora, quanto mais você jejuma, você vai estar apto a escutar ou a ter a orientação divina que vem do alto, para nos orientar a vivermos aqui no mundo, andando conforme a vontade do Senhor. Então a oração, ela nos proporciona isso. Glória a Deus. Quem oferece ao Redentor o verdadeiro jejum não se preocupa com o que vai receber, pois já está feliz pelo que tem. Isso é verdade. Então quem oferece ao Senhor o seu jejum como oferta que chega como cheiro suave às narinas do Senhor, ele não se preocupa com as bênçãos do céu, porque ele sabe que ele já é abençoado, ele já é feliz, porque a oração e o jejum aformoseiam o rosto, aleluia, e nos traz santidade na presença do Senhor. Bom, concluímos aqui a lição. A gente viu quem segue a Cristo cultiva a prática da oração e do jejum. Eu espero que essa mensagem tenha ficado no seu coração e possa lhe trazer transformação de vida. Aleluia, glória a Deus. Te peço que te inscreva no canal, fique conosco e acompanhe. Quando você se inscreve no canal e ativa o sino, assim que nós postarmos o vídeo, o YouTube vai lhe avisar. Então você vai ter um conteúdo para estudar, para aprender a palavra do Senhor. Desde já te agradeço pela sua oportunidade, pela sua audiência. Que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Amém. A insustentável fraqueza, não sei ficar sozinho.